efeito gargalo e endogamia, causas e consequências. Você sabia que alguns animais são tão geneticamente parecidos que é como se fossem todos irmãos? Isso pode colocá-los em risco de extinção. Mas por quê? Vamos entender juntos. Mas o efeito gargalo, o que seria? Imagine uma população cheia de diversidade genética. Agora imagine que acontece um desastre, um incêndio, uma epidemia ou uma caça intensa. Só alguns sobrevivem. A nova geração será formada apenas pelos genes desses poucos indivíduos. Esse fenômeno é chamado de efeito gargalo, porque é como se toda a diversidade tivesse que passar pelo gargalo de uma garrafa, e boa parte dela ficou para trás. Com isso, alelos raros podem desaparecer e outros se tornam mais comuns, mesmo que não sejam tão vantajosos. As bolinhas coloridas da garrafa representam uma população com uma grande diversidade genética. O gargalo da garrafa, por ser estreito, dificulta a passagem das bolinhas. Se tentarmos esvaziar a garrafa rapidamente, muitas bolinhas ficarão presas, representando uma redução drástica no tamanho da população. As bolinhas que conseguem passar pelo gargalo representam os indivíduos que sobreviveram ao evento que causou a redução populacional. A nova população, que são as bolinhas que passaram, terá uma diversidade genética menor do que a população original, pois nem todas as cores foram representadas na passagem pelo gargalo. Exemplo real: os elefantes marinhos do norte. No fim do século XIX, a caça reduziu sua população a apenas 20 indivíduos. Hoje, eles já são mais de 30 mil, mas sua variação genética ainda é baixíssima comparada à dos elefantes marinhos do sul, que foram menos caçados. Mas a endogamia, o que é? Em uma população pequena, é comum um acasalamento entre parentes. Isso se chama endogamia. Com ela, aumenta as chances dos descendentes receberem alelos iguais do pai e da mãe, chamado de genes idênticos por descendência. Isso gera um aumento de homozigose e uma redução da diversidade genética. No mundo animal, um grande exemplo disso são os tigres brancos mantidos em cativeiro. Para preservar a coloração rara da pelagem, muitos foram cruzados entre parentes próximos. O resultado? Deformidades cranianas, estrabismo, escoliose e até sintomas comparáveis aos da síndrome de Down, como dificuldades cognitivas e motoras. Esses animais sofrem, tudo por causa da estética. Já no mundo humano, um exemplo famoso de endogamia é o rei Charles II da Espanha. Ele tinha 25% dos genes duplicados, ou seja, herdados de ambos os pais, iguais. Isso causou diversos problemas de saúde, como deformidades, infertilidade e muita dificuldade cognitiva. Mas afinal, por que isso importa para a evolução? A evolução depende da diversidade genética. É ela que permite que alguns indivíduos estejam mais bem adaptados ao ambiente e que essas características úteis passem para os descendentes. Sem essa variação, a seleção natural perde sua matéria-prima. Populações com pouca diversidade têm dificuldades para se adaptar a novas doenças, mudanças no clima ou na disponibilidade de alimento. E isso aumenta o risco de extinção. Manter a diversidade genética é fundamental para a sobrevivência das espécies a longo prazo. O efeito gargalo e a endogamia nos mostram como eventos do passado ou decisões humanas podem deixar marcas profundas na história evolutiva das populações. Por isso, conservar habitats, evitar populações pequenas e promover cruzamentos variados são atitudes que ajudam a garantir o futuro da vida na Terra.